Eu nunca imaginei que a menopausa seria tão devastadora, porque eu tinha lembrança da minha mãe, mas eu não tinha, vivido a experiência. Então, a experiência realmente ela é uma experiência de bastante, eu diria que de bastante conflito, porque ela acaba impactando em várias etapas e em vários fatores da sua vida, seja profissional, pessoal, familiar. Eu notei que com o início do climatério, no decorrer dos anos, a dificuldade em perder peso era imensa. E olha que eu estava lutando, estava tentando fazer atividade física, tentando ter uma alimentação equilibrada, mas eu tinha dias que eu saía de tudo, comia mal, e aí vinha uma indisposição, aí deixava de ir na academia. Aí por trás disso vem a libido, que a gente fica com a libido baixa, bem baixa. E a cada dia, quanto mais o tempo passa, mais vai aumentando esses sintomas. E a gente tem que ir em busca para melhorar. Porque eu acho que é uma fase boa da vida da gente, os 50, quando a gente começa a entrar nos 50. Porque a gente adquire uma maturidade, não uma maturidade de idade, mas uma maturidade de sabedoria, de resiliência, de aprender a lidar melhor com as coisas da vida. E por que não ser com uma qualidade de vida? A maioria das mulheres tem dificuldade de reconhecer quando estão se aproximando da menopausa. Aqueles sintomas popularmente conhecidos, que é a mulher parar de menstruar e começar a ter os calores, os fogachos da menopausa, acontece para uma pequena porcentagem de mulheres. A maioria delas vai começar lentamente, de forma progressiva, a ter sinais da falência dos ovários, ou seja, da falta de hormônios. Os calores, chamados de fogachos ou os calorões, de fato são um sintoma muito característico, que acontece para mais ou menos 70%, 80% das mulheres, portanto nem todas vão ter os calores, e eles podem vir numa fase um pouco mais tardia. Anos antes da menopausa, que é a parada final das menstruações, em média 3 a 5 anos antes, a mulher pode começar a ter outros sintomas de falta de hormônios que são mais vagos e confundem com outras coisas. Por exemplo, sintomas do humor, então piora de sintomas depressivos, ou às vezes de irritabilidade mais frequente, uma sensação de TPM constante, uma sensação física de falta de energia, de estar esgotada, cansada, dificuldade para perder peso, mulheres que são ativas, que percebem que têm cada vez mais dificuldade de conseguir perder um pouco de peso, cúmulo de gordura na região do abdômen, dificuldade para ganhar massa magra. Tudo isso são sintomas da síndrome do climatério, da aproximação da menopausa. Mudanças também físicas na pele, a mulher começa a perceber a pele mais ressecada, porque ela fica com menos colágeno, com aspecto mais envelhecido, e a mulher que não tratar a menopausa vai progredir disso muito rapidamente, ficar com aspecto de pele envelhecida, aquela pele mais fina, ressecada e enrugada. Sintomas também de ressecamento da região genital, dor na relação sexual, piora da lubrificação, piora da libido, falta de desejo sexual é muito comum na mulher quando se aproxima dessa fase, e também às vezes sintomas urinários, começar a ter perda involuntária de urina quando faz algum esforço, como tossir, espirrar, carregar peso, tendência à infecção de urina. Tudo isso são sinais indiretos que fazem parte da síndrome de climatério ou a aproximação da menopausa. Talvez um dos maiores fantasmas para uma mulher na menopausa é o ganho de peso. O envelhecimento por si só já está relacionado a alterações da composição corporal, como uma queda da massa magra e um aumento da gordura visceral. Isso é ainda amplificado na menopausa, pela queda do estrogênio. Outro motivo é o aumento do hormônio da fome, a grelina, e a diminuição do hormônio da saciedade, a leptina. Diante de tudo isso, de mudanças hormonais e de um caos total, a mulher muitas vezes desconta a fome, a gula, a ansiedade em alimentos altamente calóricos. Muitas vezes, os sintomas de fadiga, falta de energia e uma noite de sono mal dormida, que acompanham esse período, dificultam a prática regular de atividade física. E a ansiedade por estar passando por profundas transformações
muitas vezes se torna motivo para descontar tudo isso na comida, como se fosse uma recompensa, uma válvula de escape. Todos esses fatores, a mudança da composição corporal, a queda do estrogênio, a queda do metabolismo, o aumento do hormônio da fome, a diminuição do hormônio da saciedade, a indisposição, a falta de energia, a ansiedade e a gula acabam por gerar um ganho de peso, geralmente cerca de 2 a 7 quilos. Um dos problemas da terapia hormonal da menopausa é a disponibilidade de medicamentos, dos produzidos pela grande indústria farmacêutica, disponíveis nas farmácias normais, então oficialmente aprovados pelos grandes estudos. As opções mais disponíveis são em comprimido, mas hoje já se sabe que o risco de trombose com hormônio por via oral é um pouco maior, embora ainda baixo. E as opções em gel e adesivos, por exemplo, são boas, mas também por vezes ficam em falta. Mulheres que já usaram sabem disso, que vez ou outra ficam meses sem conseguir comprar, né? E tem que parar o tratamento, e são opções só de estrogênio. Então, além desse problema da disponibilidade, existe a questão da testosterona. Por quê? A testosterona é necessária para muitas mulheres como parte da terapia hormonal. A testosterona é indicada tradicionalmente para a melhora dos sintomas relacionados à sexualidade, a melhora do desejo sexual. Agora, na prática, é difícil a mulher nessa faixa etária, nessa fase da transição para a menopausa, que não tenha queixas relacionadas a isso. E também é verdade que a reposição de testosterona é o que mais melhora a sensação da mulher de energia, de disposição, de vigor físico, ganho de massa magra, além da libido. Então, com relação à testosterona, não existem opções produzidas pela grande indústria farmacêutica adequadas para mulheres, só para homens. Pouquíssimos países têm opção para mulher. Então, para a reposição de testosterona em mulheres, não tem como fugir do uso de manipulados. E por tudo isso, nos últimos 20, 30 anos, aumentou muito a demanda por hormônios produzidos por farmácias de manipulação, que é um assunto controverso porque as sociedades médicas tradicionais e os órgãos reguladores, como o FDA americano, Anvisa aqui no Brasil, não recomendam o uso de nenhum medicamento manipulado, por algumas questões, principalmente por eles serem produzidos artesanalmente, não existe controle sobre a produção desses medicamentos. Eles não têm bula e tem muito menos estudos publicados na literatura médica tradicional sobre eles, só estudos pequenos. Agora, por outro lado, os grandes estudos só são feitos com os hormônios sintéticos produzidos e patrocinados pela grande indústria farmacêutica. E por isso, esses estudos grandes com hormônios manipulados nunca vão existir. As farmácias de manipulação são diferentes, começar pelos potes que se tem, mas tem farmácia pequena, por exemplo, que não tem tecnologia, faz apenas tudo manual, triturando um grau, pistilo, tabuleiro de manipulação. Num pote maior, você já tem as máquinas semi-automatizadas, você tem misturadores, você tem moinhos, você tem equipamentos importados que facilita a manipulação e não só facilitar, você consegue micronizar muito partículas, você consegue deixar uma uniformidade de conteúdo muito melhor, ou seja, você consegue produzir produtos, medicamentos assim com alta tecnologia, onde você oferece para o seu paciente final, para o cliente final, um produto garantido com uma eficácia satisfatória, muitas vezes comparada e até superior que da indústria. Levando em consideração que a farmácia de manipulação, uma das grandes vantagens de manipulação, são as doses diferenciadas, tá? Você é personalização, ou seja, o médico, ele passa para o paciente, prescreve ao paciente doses específicas para aquele paciente precisa. Isso num veículo específico, seja num gel, num creme, ou numa forma farmacêutica, cápsula, xarope, fio biodispersível, pastilha sublingual, seja como for melhor para aquele paciente. Eu acho que é porque a gente aprende até a sofrer menos, porque a gente aprende a lidar com os problemas, com os desafios de uma maneira mais tranquila e não ver tudo como uma tempestade que nunca vai passar.
A menopausa para mim é um novo recomeço. Eu não acho que seja fim. Eu sou uma mulher jovem, tenho 54 anos, eu acho que eu ainda tenho muita coisa para me viver ainda. Então eu não posso deixar que a menopausa seja o meu fim. Eu acho que ela tem que ser o meu recomeço agora. Eu acho que a gente tem que encarar a maturidade, né, de uma forma muito serena. E as rugas que a gente vai adquirindo são as marcas da nossa história, né? Agora, o mais importante é que você tenha consciência do que você é e o que você quer fazer com isso. E por isso que eu acho hoje, com o avanço da medicina, você tem que aliar isso tudo. E aí sim, para que você possa ter uma maturidade, uma velhice de uma forma mais plena, menos dependente das pessoas, se olhar no espelho, né, e se valorizar enquanto sujeito, enquanto mulher mesmo, e sentir esse prazer. E o que hoje você traz, os cabelos brancos, um pouco de ruga, faz parte da sua história, faz parte deste envelhecimento. A menopausa não deve ser vista como uma sentença de morte, muito menos como a metamorfose de uma mulher jovem, bonita e cheia de vida em uma mulher velha e sem saúde. Pelo contrário, precisamos ressignificar este período da vida da mulher como um convite criativo para uma nova vida, um novo ciclo e uma nova trajetória. E para que tudo isso aconteça, só existe um lugar para o médico, ao lado da paciente.